Renato Gama Rosa se formou em arquitetura e é mestre e doutor em arquitetura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e realizou um doutorado sanduíche no Institut d'Urbanisme de Paris e um pós-doutorado pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. É professor do curso de pós-graduação em Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. É tecnologista sênior e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, onde é membro do Núcleo de Estudos de Urbanismo e Arquitetura em Saúde, do Departamento do Patrimônio Histórico da Casa Oswaldo Cruz. Coordenador do curso Lato Sensu de Gestão e Preservação do Patrimônio Cultural, da Gestão do Patrimônio Cultural, das Ciências e da Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Atualmente é o nosso coordenador geral do Docomomo Brasil. Por favor. Obrigado, Mirtz. Obrigado a todos. Na verdade, atualmente eu sou coordenador do mestrado profissional. Esse nosso curso de especialização já acabou, foi transformado em mestrado profissional, mas não tem problema. Formação antiga. Obrigado, gente, pelo convite de participar e ter a honra de encerrar esse seminário que foi, como todos já falaram, muito bem sucedido e que nos dá muito ânimo, muita esperança para levar adiante essa missão que o Fernando falou agora e terminou nas falas dele. Realmente, o Docomomo já tem mais de 25 anos, ele foi criado em 92. Deixa eu botar aqui a minha apresentação, só um pouquinho. Tá aqui. Ups, já estou mostrando o final, peraí. Estão vendo? Sim, né? Então, assim, o Docomomo já tem aí quase 30 anos, né? São 28 anos de criação, e é muito importante a gente ver o que o Fernando falou agora de renovação, né? Quer dizer, nós estamos diante de talvez uma nova geração que tem a responsabilidade de levar adiante essa missão, né? Bom, aqui tem a Andréia Botti, que acabou de chegar, minha vice-coordenadora aí. Oi, Andréia. Oi. Tudo bom? Tudo bom, querido. Então, assim, quando o Fernando me convidou para fazer essa palestra de encerramento, ele me deu essa missão, essa tarefa aí, né, de falar sobre, foi isso que eu entendi, fazer um certo balanço, né, do que foi do Docomomo até agora e o que o futuro nos espera, né? Quer dizer, nunca foi tão preocupante a questão do futuro, né? Ainda mais com a situação que a gente está vivendo aí, todos têm acompanhado, enfim. Mas é importante, então, um evento desse, mostrar como que nós dependemos de uma nova geração e de novos olhares e de novos temas sobre o nosso patrimônio, né? Deixa eu só passar aqui para dizer quem é a coordenação atual. Eu estou como coordenador, a Andréia Pessoa Bordi como secretária executiva, nós temos a Lúcia Varela como tesoureira e o Hélio e a Andréia da Rosa Sampaio como conselho, né? Faz parte do conselho. Desculpa o termo em inglês aqui, que eu peguei isso do nosso rapport que a gente fez agora para o Docomomo Internacional. E nós conseguimos uma ajuda bastante valiosa da Ana Beatriz, que tem nos ajudado na alimentação das páginas, né? A gente sabe que depende muito das redes sociais, né? Facebook, Instagram, essas coisas todas, sites, então a gente precisa ter isso bem atualizado. Nós iniciamos em 18, né? Com outras pessoas compondo essa coordenação. Nós temos também, desde 2019, né, ou 18, se não me engano,
a revista, né, Docomomo BR, cujo comitê editorial está aqui, a Andréa Bordi, o Márcio Cotrim, Cristiano Borba, e mais recentemente incorporou-se Marta Peixoto e o Hélio Herbst, né? Bom, nosso conselho consultivo, vocês sabem que ele é formado de ex-dirigentes, né, do Docomomo Brasil, e também está no nosso estatuto, e também ex-organizadores dos eventos nacionais, né? Isso é o que está lá no nosso estatuto. Então, nós temos oito conselheiros, a nossa querida Ana Beatriz Galvão, o sempre presente Carlos Eduardo Comas, Cláudia Cabral, lá do Sul também, lá da URGS, Fernando Diniz Moreira, foi o que nos antecedeu, José Pessoa, Luiz Amorim, Hugo Segawa e Maria Marta Camisaça. A gente procurou também dar uma representatividade pelos núcleos do Brasil, né? Então, assim, nós estamos divididos em núcleos que reúnem Bahia e Sergipe, sob a coordenação do José Carlos Wapaia Espinosa, da UFBA. Temos o núcleo Ceará, coordenado pela Margarida Andrade, da Universidade Federal do Ceará. Maria Marta Camisaça, uma sempre atuante membro, né, filiada do Docomomo, ela está coordenando o núcleo de Minas Gerais. Temos o núcleo Paraná, que renovou agora, semana passada, a coordenação, está com a Gisele Portela, Cunico, da Universidade, que só tem as siglas. Bom, Técnica do Paraná. Universidade Técnica do Paraná, Renato. Tá, obrigado, Andréa. Viu como é bom ter uma boa secretária? Núcleo RJ está com Carlos Eduardo Nunes Ferreira, que é da Veiga de Almeida. Bom, aqui ainda aparece você, tá, Fernando? A gente vai mudar isso depois. 2 de janeiro, certo? Fernando Vasques Ramos, que é da Universidade São Judas Tadeu. Recentemente, ano passado, desculpa, que esse ano está passando tão rápido, ano passado foi criado um novo núcleo, né, Núcleo Pará, comandado pela Selma Chaves. Temos o núcleo ainda atuante, o Rio Grande do Sul, com Carlos Eduardo Dias Comas. O núcleo Pernambuco, no momento, está sem coordenação, mas o nosso contato é sempre o Fernando Diniz Moreira, isso é uma coisa que nos preocupa. E uma outra preocupação nossa é que Brasília, que sempre foi muito atuante, também está sem representante. Tá? Bom, isso aqui vocês já sabem, mas só para dar uma dimensão, né, de que universo é esse, né, de onde nós estamos falando. O Docomomo, ele atualmente está presente em mais de 72 países, né, com mais de 3.000 filiados por todos os continentes, né? Europa, América, África, Ásia, Oceania, e eu posso garantir que nós somos um dos maiores núcleos, né, de filiados, tá? Ele foi criado em 88 na cidade de Eindhoven, na Holanda, e está se pleiteando a volta do Docomomo Internacional para a Holanda, depois do fim da gestão da Ana Tostões. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante. E a gente tem, quer dizer, é interessante a gente perceber, quando a gente vê esses trabalhos, e principalmente alguns trabalhos que foram apresentados hoje, e nas falas de algumas pessoas de agora, que realmente o Docomomo tem uma responsabilidade muito grande em relação à conservação e o estudo do movimento moderno pelo mundo. O desafio de lutar pela preservação de objetos, né, prédios, edifícios do movimento moderno, sempre esteve na raiz da missão do Docomomo, né? Ele foi criado justamente na Holanda a partir do estado de degradação que se encontrava o sanatório de Zona Austral. Todo mundo sabe disso, foi até apresentado uma palestra, né, uma comunicação sobre isso neste evento mesmo, do Docomomo de São Paulo. Então, todos nós sabemos que a missão do Docomomo sempre foi pela preservação, né?
Mas assim, e salvaguarda, mas para se proteger e conservar todo esse repertório, né, precisa se conhecer, né? Então, o Docomomo, nesses anos todos, né, tanto o internacional quanto o nacional, tem feito um trabalho hercúleo de se conhecer que patrimônio é este, né? Que patrimônio moderno é esse, qual é a sua representatividade, qual é a sua expressão, e qual é a linguagem que ele trata, e a gente vê, até na fala ontem do Horácio Torrent, como é que ele tem a sua representatividade, sua especificidade em cada país que a gente estuda o movimento moderno. Então, como eu falei, ele está sediado atualmente em Lisboa, mas para o ano ele deve ir lá para a Holanda. Isso ia ser votado, inclusive, no Docomomo Internacional deste ano, que ia ser no Japão, mas foi adiado por conta da pandemia e deve ser realizado ano que vem numa proposta mista, tanto presencial quanto remotamente. Tá? Então, assim, a gente recebeu recentemente, tudo falou recentemente, mas esse ano está passando tão rápido, no início do ano a gente recebeu. Porque, assim, o Docomomo Internacional, ele, para manter as estruturas funcionando, né, os núcleos atuantes, eles recorrem a homeworks, quer dizer, trabalhos, né, que eles encomendam aos seus núcleos regionais, na vontade mesmo de manter os núcleos ativos, né? Mas, para não depender apenas, digamos, da boa vontade desses núcleos, eles exigem alguns homeworks que estão vinculados a ter direitos a voto nas reuniões internacionais que se realizam a cada 2 anos. Né? Eu tive a sorte de acompanhar desde 2012 todos os eventos internacionais, né? E para o próximo ano, que ia ser agora no Japão, mas vai ser, enfim, eles têm que decidir algumas coisas, né? Como, por exemplo, justamente a passagem do Docomomo, a coordenação do Docomomo Internacional para a Holanda, em Delft, né? E que precisa da votação, né, do aceite, né, dos núcleos, de todos os núcleos, né, que compõem do Docomomo Internacional. A proposta, né, do próximo evento para 2022 e a proposta de inclusão de novos capítulos, né, que eles chamam, e que como falei, são 72 países, vocês imaginem o universo desse patrimônio pelo mundo, né? Países como Geórgia, como Armênia, Rússia, Japão, Argentina, Brasil, enfim, uma infinidade de países, né, nessa missão conjunta de salvaguarda desse movimento moderno. E o que aconteceu? Eles pediram, então, para a gente fazer um homework, eu vou dizer aqui mais para frente qual foi esse homework que a gente teve que fazer, e dos 79 países, apenas 24 cumpriram os seus homeworks, parece que tem até o final deste mês para quem não conseguiu fazer, atualizar esse homework, e ter direito a voto. Então, assim, o Brasil, estou vendo aqui nosso colega Chile também, nós estamos habilitados a participar da próxima Assembleia, porque nós fomos um dos poucos, foram apenas 24 países que realizaram os seus homeworks, né? E esse homework, eu devo dizer que exige uma união muito grande entre os membros, entre os filiados do Docomomo. Isso não é uma tarefa apenas da coordenação, obviamente que nós temos, como o nome diz, que coordenar esse trabalho, mas exige uma participação de todos os filiados no cumprimento dessas tarefas, né? Nós temos aqui apenas 1/3 desses países, né, e também 1/3 da representatividade desse movimento moderno pelo mundo.
Argentina, Austrália, Áustria, Bulgária, Chile, China, Dinamarca, Finlândia, e por aí vai, né? Quer dizer, vocês veem que tem de todos os países, né? E todos os continentes também. Bom, o nosso do Comomo, todos sabem, né, que ele foi criado em 92, lá no mestrado de Arquitetura e Urbanismo da UFBA, né, muito impulsionado ou muito influenciados pela liderança da Ana Beatriz, né, Galvão, e que, assim, desde então, a gente tem feito também nossos encontros, né, a partir de 95 foi feito o primeiro encontro, e o que eu vou me concentrar nessa apresentação? É tentar mostrar para vocês o que aconteceu nesse grande intervalo entre 95 e a data de hoje, em relação a temas, arquitetos, e a representatividade, né, dos estados nas participações desses eventos que têm sido a cada 2 anos, né, e o próximo vai ser em Belém do Pará. Tudo isso também é decidido nas nossas assembleias, né, que a gente se reúne, até o momento, a gente se reunia presencialmente, mas vamos ver como é que a gente vai se comportar, nós não, a pandemia, né, para o ano que vem, tá bom? Mas o que consistiu, então, esse homework? Eles chamam de best practices, ou seja, exemplos de boas práticas na conservação do patrimônio moderno. Ele sempre exige, no mínimo, entre 1 ou 2, não mais do que isso, exemplos, né, dessas boas práticas, né? E o homework, isso é anual, e o homework de 2019, 18, não sei se é a cada 2 anos, mas enfim, a gente apresentou os exemplos do conjunto da Pampulha e um verbete especial sobre a Igreja de São Francisco de Assis, né? Eu e o Fernando Diniz fizemos esses... eu botei aqui só, em parênteses, aqui a questão dos autores, para não deixar ninguém de fora. Mas, enfim, foram esses 2 exemplos, né? Tanto o conjunto da Pampulha como um todo e a Igreja de São Francisco de Assis. Tá? Obviamente que a gente sempre procura envolver os conselheiros e a coordenação e outras pessoas, né, na escolha desses objetos, né? E é sempre uma escolha muito difícil, porque a gente tem boas práticas e eu acho assim que se a gente tiver cada vez mais boas práticas, né, se a gente puder aumentar sempre esse número, que 1 é o mínimo, 1 ou 2 é o mínimo, mas a gente puder apresentar sempre mais boas práticas, né, isso vai mostrar a força do nosso núcleo. Eu digo núcleo, no caso, Brasil. Tá? Nós tivemos também uma tarefa que foi colocada a todos os... Aliás, a gente não viu ainda a publicação disso, mas está para sair. Essa já está levando mais de 2 anos. Sobre paisagens, tá? Porque, assim, eles sempre procuram saber, né, quando eles traçam esses homeworks, qual é a representatividade desses temas pelo mundo. Então, eles sempre pedem aos seus capítulos, né, exemplos agora que foi nos colocado há 2 anos atrás sobre paisagismo ou sobre projetos urbanos. Então, nós elencamos, né, um clássico, né, o Parque do Flamengo, aqui do Rio de Janeiro, feito entre 61 e 65, né, vocês sabem, só botei aqui alguns autores, tem uma lista bem grande, mas é coordenado principalmente pela Carlota, né, e Lota Macedo Soares, e com design de Afonso Eduardo Rios, Jorge Machado Moreira, enfim, uma série de outros nomes. Tá? Nós escolhemos o Parque do Flamengo, escolhemos o Penhasco Dois Irmãos, que aí a gente traz tentar também trazer paisagistas mais contemporâneos, como Fernando Chassel, tá? E
também incluímos o Mangal das Garças, porque aí traz o trabalho da Rosa Clias, né, no desenho desse paisagismo. A gente teve muito a ajuda do Hugo Segawa, eu quero aqui agradecer, em nome da equipe, a participação do Hugo, que, né, a gente conversa muito com ele, sendo um antigo conselheiro muito atuante, a gente sempre consegue conversar com ele e ele sempre nos traz boas ideias, tá? Bom, eu tenho certeza que esse ponto vai ser um ponto polêmico, já foi polêmico na Assembleia, mas uma das coisas também que eles pedem para a gente é elencar, no mínimo, 10 livros representativos sobre a historiografia ou sobre a discussão do modernismo no Brasil. Tá? Então, assim, a gente partiu de alguns clássicos, a gente não poderia deixar de fora, como Brasil Builds, Arquitetura Moderna do Brasil, né, do Mindlin, Arquitetura Contemporânea no Brasil, do Yves Blouin, mas a gente procurou também, nesses exemplos, obviamente que isso é o mínimo, a gente só conseguiu fazer o mínimo, eu peço desculpas, era uma tarefa nossa ampliar essa representatividade, colocar mais livros importantes no site do próprio do Comum Internacional, a gente não teve fôlego para fazer isso, mas a gente espera sempre a contribuição de todos, tá? Então, a gente tentou incluir nessa organização livros que falassem de outros arquitetos tão representativos quanto a primeira geração, se a gente pode dizer assim, se primeira ou segunda geração de arquitetos brasileiros, né? Obviamente não podia faltar Lina Bobardi, Vila Nova Artigas, o trabalho, o hercúleo que o Roberto Segre fez sobre o Ministério da Educação e Saúde, mas também fizemos questão de incluir Roberto Bulemax, Arquitetura Moderna no Recife, Diógenes Rebouças, e também o trabalho Severiano Mário Porto. Eu não estou acompanhando aqui o chat, mas com certeza alguém vai falar, faltou isso, faltou aquilo. Óbvio, nós partimos desses 10 livros, mas a gente espera depois contribuição de todos para ampliar esse repertório, tá? Bom, o homework de 2020, né, ele também pediu, além da questão do paisagismo, da bibliografia, que a gente atualizasse as boas práticas, tá? Então, a gente apresentou o Arthur Neiva e o prédio da FAO, que são dois exemplos recentes que receberam apoio da Fundação Goethe, inclusive, para os seus trabalhos, né, de conservação e o plano de estudo, né, para obras e projetos de conservação desses edifícios. Então, a gente incluiu nessas boas práticas esses dois exemplares, e também trouxemos um exemplo lá de Porto Alegre, o sede do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que foi elaborado pela Marta Peixoto, tá? Então, o Palácio de Justiça, lá de Porto Alegre, projeto do Fernando Corona, de 1968, tá bom? Além dos outros dois prédios que eu falei. Bom, além dessas tarefas todas que nos colocaram, eles também, o Documento Internacional, sim, porque o Documento Internacional ele tem, como é que eu posso, tem subgrupos, né, que trabalham com temas, né, como design, registros, né, tem uns comitês, né, digamos assim, e o Comitê do Registro pediu para que cada país colocasse nesta plataforma, que eles chamam de MoMove, pelo menos 50 verbetes, né? Que também, o fato de ter 50, no mínimo 50 verbetes, também daria direito a participar das assembleias e ter direito ao voto. Então, a gente, assim que foi criado o MoMove, né, foi ainda na gestão do Fernando e do Amorim, Fernando Luiz Amorim, e quando a gente acessava esse MoMove, isso já há uns 5 anos atrás, sempre nos incomodava que o Brasil, apesar da sua representatividade, tinha menos verbetes que, por exemplo, a Coreia do Sul, ou Turquia, por exemplo, ou outros países que tiveram a
habilidade de fazer esses verbetes e colocar no Momove. E a gente, assim, não, a gente não pode ficar para trás, né? Sabe como é que brasileiro, nessas horas, o orgulho bate lá, né? Então, vamos bombar este Momove com o verbete do Brasil. E a gente conseguiu fazer 133 verbetes, tá? Obviamente que esses verbetes também é sempre uma escolha. A gente depende, obviamente, da participação dos filiados para preparar essas informações e colocar no site. Então, assim, o que a gente conseguiu fazer foram 133 verbetes. Aqui tem alguns exemplos, né, que o IRB, aqui do Rio de Janeiro, o pavilhão ali do Ibirapuera, o Sesc Pompeia, de São Paulo, o edifício ali da Praça da Liberdade, lá em Belo Horizonte, mas, enfim, nós temos aqui um mapa mostrando mais ou menos como é que está o Brasil em relação à América Latina. Eu separei os que foram feitos de São Paulo, tá? Aqui só para vocês terem uma ideia como é que funciona isso, né? Você vai aproximando o olhar pelo mapa, você vai conseguindo identificar onde estão esses verbetes, né? E aqui eu trouxe do Ministério da Educação e Cultura, enfim. Bom, eu fiz aqui eu quero agradecer aqui a participação da Ana Beatriz Pimenta, é a nossa trainee, como a gente chama, porque ela fez os gráficos que a gente vai ver a partir de agora, tá? Só para vocês terem uma ideia de que universo nós estamos falando que compõe esses 133 verbetes que estão ali no Momove, né? Vocês podem ver que é uma predominância de São Paulo e Rio de Janeiro, um pouco menos de Brasília e Salvador, e Belo Horizonte também. E eu tenho certeza que depois deste evento, São Paulo vai disparar, vai quadruplicar essas representações no Momove. E a gente espera que cada estado faça, se sinta estimulado e faça verbetes para o Momove. Mas, como vocês podem ver, há uma representatividade, além de, obviamente, da predominância de São Paulo, Rio, Brasília, essas que eu falei, né, Salvador e Belo Horizonte, nós temos também, ao menos, um exemplar em diversas cidades brasileiras, né? Nós temos aqui Olinda, Penedo, Blumenau, Brusque, Uberlândia, Ouro Preto, é o hotel lá de Oscar Niemeyer, mas também Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande. Nós temos uma atuação bem forte lá no Nordeste, por conta do grupo da Caqui, né, Caqui Afonso, e grupos, né, que têm se consolidado, o próprio grupo lá de Recife também tem sido bastante atuante. Aliás, esse Momove foi iniciado na gestão lá do pessoal de Recife, e teve uma grande participação deles, né, na montagem desses verbetes, tá? Mas nós queremos mais. Quais que entraram? Foram 30 edifícios contemplados nesse Momove, tá? Edifício Copan, Parque Ibirapuera, Palácio das Exposições do Parque Ibirapuera, Pavilhão Cecílio Matarazzo, Escola Municipal de Astrofísica Technology, porque misto em português e misto em inglês, aliás, é uma coisa que a gente vai ter que padronizar, porque as informações não estão padronizadas. O ginásio do Clube Atlético Paulistano, residência do José Mauro Taques Bittencourt, edifício Louveira, segunda residência do arquiteto Vila Novas Artigas, aqui tem algumas imagens apenas, vocês conhecem muito melhor do que eu isso, o IAB de São Paulo, Centro Cultural de São Paulo, Sesc Pompeia, Santa Paula Yacht Clube, edifício Ster, Casa Modernista da Rua Itápolis, Casa Modernista da Rua Santa Cruz, Estação Rodoviária Jaú, Casa de Vidro, de Lina Bobardi, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, aqui algumas imagens, escolhi algumas imagens, não coloquei todas,
O Hospital Israelita Albert Einstein, que, aliás, está sem a foto, não tem nem a foto do Hospital Israelita, nem o do Camargo, Fundação Antônio Prudente. Tá? Temos que arranjar essas imagens para colocar lá. A garagem de barcos Guarapiranga, Paulistão Atlético Clube, né, o ginásio do Paulistão Atlético Clube, o Museu Brasileiro da Escultura, Centro de Treinamento São José dos Campos, a Igreja São Bonifácio, do Hans Boss, que foi mostrado aqui ontem, Museu de Arte São Paulo Assis Chateaubriand, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, obviamente, a piscina, né, para crianças a piscina interna do Ícaro de Castro Melo e o estádio Cícero Pompeu, estádio Morumbi. Tá? Aqui apenas alguns exemplos. Obviamente que esse número vai aumentar depois desse nosso evento aqui. E quais são os arquitetos que aparecem nesses verbetes, né? Obviamente, nós temos uma predominância ainda do Oscar Niemeyer, né? Na maioria da autoria, né, dessas obras, mas aparece com grande destaque também Vila Nova Artigas, Roberto Bulemax, Lina Bobardi, irmãos Roberto, Carlos Cascaldi, Roberto Siqueira César, né, que trabalhou muito com Rino Leve, Wachowski, Luiz Nunes, Lúcio Costa, Paulo Mendes da Rocha, Jorge Machado Moreira, Severiano Mário Porto, Afonso Eduardo Ride, Rino Leve, Jorge Ferreira, Sérgio Bernardes, Hélio Shoa, Diógenes Rebouça e por aí vai, Américo Campelo. Tem uma série de autores, né, que dão a dimensão da diversidade que é esse nosso modernismo brasileiro, além da escola carioca ou da escola paulista. Tá? Isso é uma coisa que a gente pode conversar mais adiante, mas também sobre outras formas vocês vão ver que essa relação de arquitetos tem aumentado, né, de acordo com os estudos que têm sido feitos. Tá? Eu gostaria depois de ter um espaço para debate, que eu sei que vai ter muita conversa aí para fazer. Bom, aqui vocês conseguem ver, né? A letra está pequenininha, mas vocês conseguem ter uma leitura de quem são esses arquitetos. Tá? E quais os temas que estão presentes nesses verbetes que estão no MoMove? Tem o tema que mais aparece em destaque é o institucional, ou seja, projetos para sedes, né? Sedes de instituições, né? Aparece muito fortemente também a questão cultural e a questão habitacional, tá? Tanto coletiva quanto individual. Tá? Temas da recreação, educação, indústria, saúde. Talvez tenha uma certa influência minha nessa história, eu espero que sim. Aeroportos e rodoviárias, tema religioso, hotéis, também aparece com bastante destaque. Parques, sim. Alguém quer falar alguma coisa? A questão urbana, comércio. Desculpa, eu não saberia onde incluir o elevador Lacerda nem a caixa d'água lá de Recife, então eles apareceram aqui como separados. Bom, o que eu fiz agora? Eu fiz uma comparação entre os trabalhos que foram publicados nos primeiros anais, 1995, e os que foram publicados nos anais do ano passado, né, de 2019. Isso é uma coisa que a gente fez também, e está sendo feita, na verdade, fazer essa compilação de todos os anais, que só foi possível porque os anais estão todos, acho que só de Viçosa não está, estão todos na página, né, no sítio lá do Docomomo Brasil. Eu queria agradecer a todos que fizeram com que fosse possível a colocação desses anais lá no site do Docomomo Brasil, e é importante a gente ver como é que eles têm sido bem consultados, porque volta e meia eu participo de bancas e tem sempre como referência um
um trabalho que saiu nos anais e que é possível consultar, porque já que eles estão todos lá na nossa página, tá? Então, assim, no primeiro evento que foi feito em 95, foram apresentados 42 trabalhos, sendo 4 conferências, né? No último seminário, nós chegamos quase a 180 trabalhos, para vocês verem como é que cresceu, de fato, a produção nesses nossos eventos, tá? E, pelo que a gente viu hoje, ao longo dessa semana aqui no Docomum São Paulo, com a renovação e com a participação de muitos jovens, como apontou Fernando Vasques, a gente tem esperança de que esse trabalho irá continuar. Não trata de apenas uma geração que começou lá atrás, né, mas que está contando com a renovação de alunos, né, discutindo o tema do moderno, tá? Foram feitas 38 comunicações em 95 e em 2019 também quase 180. Então, assim, bom, e palestras, foram feitas 4 conferências em 95 e mais de 20 palestras especiais no último Docomomo Brasil, que foi feito na Bahia, quer dizer, como se estivesse voltando. O primeiro foi na Bahia e o do ano passado também foi na Bahia, né? Depois desses anos todos de atuação aí. Bom, naquele momento, apareceram como temas de trabalho Saturnino de Brito, Rino Leve, Diógenes Rebouça e Lina Bobardi. Lina Bobardi tem sido praticamente a única mulher especialmente estudada nesses anos todos do Docomomo Brasil, de seminários do Docomomo Brasil. Precisamos ampliar o estudo sobre mulheres. Esse trabalho vem sendo feito de uns anos para cá. Outras mulheres têm sido contempladas, né, nos estudos, mas o nome de Lina Bobardi sempre aparece com destaque. E aqui, eu trouxe aqui, se desculpe essa escala aqui, mas essas faixas estão muito largas, mas na verdade é um só. Nesse último seminário que a gente fez, né, a gente organizou, já apareceram outros. Olha, muitos nomes, muitos arquitetos foram contemplados, né, foram estudados, além da predominância de Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer ainda sempre aparece, mas há uma pulverização de outros arquitetos contemplados nos estudos, e que inclui com força, bom, vocês ainda podem ver ali, próprio Le Corbusier, Lúcio Costa, Lina Bobardi, Hans Broos, 2 trabalhos sobre o Hans Broos, o Lelé, João Figueiras Lima, e aparece aqui, pelo menos uma citação. Tem outros nomes, tá, gente? Eu não peguei todos, mas tem outros nomes que foram contemplados nos estudos aqui no Brasil, né? Que Silvio de Vasconcelos, Flávio de Carvalho, Ren Curras, até arquitetos do estrangeiro, né? Mi van der Rohe, Maria do Carmo, outra mulher que aparece com destaque, Sérgio Bernardes, Acácio Gil Borsoi, Vila Nova Artigas, Olavo Redig de Campos, enfim, Lígia Fernandes também aparece, Paulo Mendes da Rocha, Buller Max, enfim, irmãos Roberto, então, Warschawski. Então, assim, para vocês terem, isso dá uma dimensão de como que os estudos têm abrangido outros nomes, além daqueles já consagrados, tá? E a cada evento que a gente participa e que a gente promove, a gente chega a outros nomes, tá? Porque esse universo tem ampliado grandemente. Bom, de onde eram esses palestrantes que participaram desse primeiro Docomomo Brasil? Belém, bom, o grande destaque ainda São Paulo, tá? Rio de Janeiro, Salvador,
Recife, muitos da América Latina, não destaquei nenhum país especial, tinha uma pessoa da Itália, e Belém do Pará e de Cataguases também. Então, esse era o universo de participantes do seminário neste momento, tá? E no último que aconteceu, né, lá na Bahia, ano passado, nós tivemos ainda uma predominância de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, mas nós tivemos pessoas de diversos países, inclusive aqui eu botei tanto a cidade quanto o país, tá? De outros países da América Latina, vocês podem ver aqui, Caracas, Colômbia, Montevidéu, Buenos Aires, gente de Portugal, Barcelona, Chile, América Latina em geral, Niterói, Espírito Santo, enfim, Juiz de Fora, Rio Grande do Sul, claro, tem o pessoal da URGS bastante atuante, de Salvador, obviamente, mais de Piauí, Teresina, Ceará, Fortaleza, Cuiabá, pessoas do Brasil inteiro apresentando seus trabalhos do Comum lá da Bahia. E isso também dá uma dimensão internacional aos nossos eventos. A questão dos temas, né? Nesse primeiro evento, teve muitos temas relacionados à documentação e à questão da discussão sobre a linguagem moderna, né? Afinal de contas, nós estávamos nos descobrindo, né? Que modernismo era esse que estava sendo discutido, né, pela primeira vez nesse encontro lá na Bahia, né? Então, muitos trabalhos sobre documentação, né, historiografia, apareceu o tema do patrimônio e também das residências, né, um tema que está sempre presente nas nossas discussões, mas também trabalhos sobre revistas, Amazônia, Art Deco, concreto e institucional. O Art Deco foi do Luiz Paulo Conde, né? Enfim, o Art Deco também apareceu como uma discussão nesse primeiro seminário do Docomum Brasil lá na Bahia. Ao longo, a gente está fazendo esse levantamento, a Andrea está fazendo isso junto com seus alunos, a gente quer acompanhar a evolução desses temas ao longo dos nossos seminários, para saber como está se dando a ampliação desse repertório. Tá? E nesse último que a gente teve, a questão da habitação, tanto individual quanto coletiva, também ainda é bem forte, 32 trabalhos. Um tema que vem aparecendo com bastante força é o tema do urbano, tá? Mas vejam que trabalhos sobre mulheres arquitetas, né, à frente do movimento moderno tem crescido, 6 trabalhos, tá? Obviamente que a questão da discussão sobre técnica, estrutura também tem aparecido. A saúde tem aparecido nesses últimos eventos, talvez pelo movimento que eu tenho feito junto a outros estudiosos, né, sobre a arquitetura moderna na saúde. A questão do ensino, paisagismo, documentação, vocês veem que a documentação ainda está presente, mas não é o tema principal, né? E museus, hotéis, patrimônios industriais, tem ainda trabalhos sobre Art Deco, teatros, azulejos, tema da conservação, concreto armado, correios, o Cian também aparece, embaixadas, enfim, comércio, rodoviárias, quartéis e bancos, né? Acho que isso daqui com um trabalho cada. Mas chamar atenção nesses temas, né? Sobre a prevalência de alguns e o surgimento de outros, né? Obviamente que a cada seminário tem uma determinada prevalência, mas é importante a gente ver como é que isso também já está dissimulado, como é que se diz? Está ampliando para temas diversos, tá? Bom, e quem somos nós, né? Onde estamos nós, os filiados, né? Nós também fizemos um levantamento aqui. Quando a gente assumiu a coordenação, nós éramos 40 filiados. Esses daqui são os filiados internacionais, nacionais e estudantes. Nós éramos 40 filiados internacionais,
depois, no ano seguinte, nós passamos para 60, e ano passado nós atingimos 90 filiados internacionais. Nós estamos conseguindo manter a meta de crescimento de 50%. Eu não sei quanto que a gente vai conseguir manter isso, mas, enfim, isso mostra também que nós não... a gente está apostando numa renovação, como, de novo, lembrando a fala do Fernando aí no encerramento desse seminário. A gente conta com essa renovação, com essa nova geração que está surgindo, muito trabalho dos nossos cursos de pós-graduação, né, do envolvimento, nosso envolvimento, né, na tarefa de educação e de valorização de diversos trabalhos, né, nas nossas universidades onde a gente atua. Então, em 2018, obviamente que a gente tem sempre essa prevalência, né, dos espaços mais tradicionais, Rio de Janeiro, São Paulo, no caso aqui Pernambuco, que a gestão tinha vindo, né, de Pernambuco. Em 2019, a gente conseguiu... ao mesmo tempo que a gente está tendo uma representatividade por diversos estados brasileiros, praticamente todos os estados brasileiros têm os seus filiados, né? A gente conseguiu também marcar esse certo destaque entre Rio e São Paulo, aqui Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Distrito Federal. Mas vocês podem reparar que essa representatividade dessas filiações estão aumentando. De coisa. Oi. Estão aumentando por praticamente todos os estados brasileiros, tá? Em 2020, nós, como eu falei, nós somos 90, né, filiados internacionais, ainda com uma certa prevalência de Rio de Janeiro e São Paulo, mas também a gente está conseguindo manter representatividade em praticamente todos os estados brasileiros. A gente quer estimular a participação internacional sempre, né? Lembrando que a nossa campanha está aberta, vai até o dia 10 de dezembro, mas é sempre bom também contar com os membros nacionais e com os estudantes, né? Porque os estudantes serão o futuro dos nossos núcleos, né? Então, a gente está com a filiação aberta e espera poder contar com essa representatividade ainda durante muito tempo. Bom, eu não sei quanto tempo eu falei, porque quando a gente fala aqui, a gente perde a noção, mas eu não quero cansar mais vocês. Estou lançando aqui a campanha do Felice, internacionalmente, até o dia 10 de dezembro. Agora que eu percebi que meu celular não está aqui, não sei se alguém está tentando mandar alguma coisa para mim. Os nossos e-mails, tá? E na verdade, eu espero ter feito um pouco esse balanço para vocês sobre o que sobre essa representatividade. Eu vou fechar aqui um pouco para ver a carinha de vocês, porque eu ainda vou falar sobre a questão dos desafios da conservação desse imenso patrimônio que a gente tem. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Estão todos aí ainda? Ninguém foi embora? Ninguém dormiu? Ai, gente, eu não sei se vocês gostaram ou não, mas assim, vamos lá. Ainda tem uma parte de patrimônio que é importante a gente falar, tá? Sobre a preservação desse patrimônio, que também fazia parte da minha... Eu falei 1 hora, viu? Dessa minha tarefa, tá? Quando o Fernando me pediu. Obviamente que nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil, né? Eu já tive a oportunidade de falar isso em outras ocasiões, inclusive esta semana. A gente, há um tempo atrás, a gente discutia tecnicamente com os nossos órgãos de proteção, né? A gente tinha o prazer e o privilégio de discutir questões técnicas com os nossos órgãos de preservação, alguns detalhes, alguns entendimentos. Hoje em dia, a gente luta para... Peraí.
Desculpa. Nós lutamos para manter nossos órgãos de proteção com uma certa atuação, né? O que a gente tem feito nesses últimos meses ou nesses anos, o que a gente mais tem feito, eu falei isso na Assembleia lá de Salvador, a gente tem feito moções que tentem evitar destruição ou descaracterização de uma série de obras pelo Brasil todo. O que a gente mais tem feito é isso, né? Eu nunca me imaginei que eu enquanto coordenador, né, junto com a minha coordenação, tivesse que preparar tantas cartas, tantos apelos em torno da defesa do patrimônio moderno brasileiro. E, nesse momento, é importante a gente contar realmente com todos os filiados, né, numa tarefa unida. Nós estamos juntos nesse... Não podemos depender apenas da coordenação central, né? Nós somos uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar, com conhecimentos vastíssimos, e nós temos que, com nossas influências também, nós temos que nos unir nessas tarefas para preservar o movimento moderno no Brasil. Ao mesmo tempo que a gente tem um repertório mais largo, né, fugindo um pouco da centralidade do Sudeste e do Sul, nós também aumentamos o nosso campo de ampliação e de atenção à preservação desses edifícios, né, por todo o Brasil, né? A gente deixa de atuar apenas nos núcleos centrais do Brasil, mas também atuando lá, no caso, eu sempre cito a questão do Hotel Reis Magos, lá em Natal, que foi um desafio muito grande. A gente não conseguiu evitar a demolição do hotel, embora a gente tenha feito as cartas e tudo, a gente não conseguiu evitar a demolição do Hotel Reis Magos, e por aí vai, né? Quer dizer, nós temos representações, pessoas, né, que estão atentas. Em Manaus, por exemplo, nós temos que valorizar o trabalho do Marcos Ceredo, que está sempre nos alertando sobre a preservação da obra do Severiano no aeroporto. Tem a atuação da Kika, lá em Caqui, perdão, eu ia falar Kika Bernardes. Caqui, lá na Paraíba, Campina Grande, tem sempre essas pessoas, né, para nos ajudar, e a gente conta com a colaboração de todos, né, nessa missão mesmo de preservar, mas para dizer que nós somos uma equipe, e uma equipe que eu espero que seja cada vez maior e mais abrangente para dar conta desse universo do patrimônio brasileiro. Bom, vou parar por aqui que minha garganta já está até seca. Eu espero ouvir você.